Irmãos, para nós meditarmos nessa noite, vamos abrir Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 13. Atos, capítulo 4, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Meus queridos irmãos, a maior necessidade da igreja hoje é ser reconhecida no contexto em qual ela vive. As pessoas precisam perceber que nós tivermos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes homens andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo durante 3 anos, durante o seu ministério. E agora, eles vivendo o Evangelho, anunciando a mensagem, testemunhando dessa nova vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida dominada pelo poder de Deus, uma vida submissa à palavra de Deus, uma vida que tinha entusiasmo tinha prazer, vontade de imitar os passos do Mestre. Eles conseguiram causar impacto na sociedade. Essa é a maior necessidade nossa hoje, que as pessoas percebam que de fato nós tivemos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que ao observar a intrepidez, a ousadia desses irmãos, que eram homens incultos, homens simples, homens que não andaram nas faculdades, eram homens humildes, que tinham uma vida simples, mas pelo fato de estar imitando os passos do seu Senhor, chamou a atenção das autoridades daquele contexto. Essa é a maior necessidade nossa. Nós não podemos apenas dizer que nós andamos com Cristo. Nós não podemos apenas dizer que eu sou um cristão, que eu leia a palavra de Deus, que eu creio em Deus, mas é preciso demonstrar que de fato nós tivemos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A propósito dessa mensagem essa noite, irmãos, como posso ser mais semelhante a Cristo? Aqueles que de fato tiveram esse novo nascimento, eles precisam demonstrar essa semelhança com o seu Senhor, com o seu Salvador. É impossível, é antagônico, não é compatível uma vida que teve a transformação, a experiência do novo nascimento, da regeneração e a prática da palavra de Deus. Mas esses homens, pela graça de Deus, eles puderam ser notáveis pelo fato de ter andado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Será que as pessoas, ao olhar para cada um de nós, elas conseguem ver isso? Elas conseguem ver que de fato nós tivemos essa experiência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Veja, irmãos, ao verem a intrepidez. O que é intrepidez? A ousadia. Para o mundo era impossível esses homens, porque eles eram simples, eles não tiveram estudo, não tiveram uma boa faculdade, eles não tinham uma boa oratória, mas eles tinham algo tão precioso, que era o fato de estar andando nos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, com essa intrepidez, essa ousadia, diante da perseguição, se nós lermos Atos capítulo 4, nós iremos ver que esses homens foram presos por causa da mensagem do Evangelho, por pregar, por ensinar, por viver o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo confiou a eles. E por causa disso, eles estavam sendo presos. Por causa desse testemunho, dessa intrepidez, essa ousadia.
eles ficaram surpreendidos, as autoridades ficaram surpreendidas com a maneira que eles estavam testemunhando a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, o nosso Mestre nos chamou para nós seguirmos os seus passos. Não foi para nós ficarmos indiferentes, não foi para nós viver a nossa vida, mas foi para que nós pudéssemos testemunhar, para que nós pudéssemos ter essa ousadia, irmãos, essa coragem. Essa é a maior necessidade do mundo, de ver através de nós a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, por vergonha, por falta de convicção, por falta de obediência, nós não conseguimos testemunhar. Nós não conseguimos causar impacto onde quer que nós colocamos nossos pés. Muitas vezes nós nos acovardamos, nós ficamos tímidos e não conseguimos testemunhar. Mas esses homens, em meio à perseguição, eles conseguiram ser notáveis. Consegue imaginar isso? Contexto de perseguição, contexto de estar sendo perseguido por causa do Evangelho. Você sabe que aquilo que você deve fazer, está fazendo de acordo com a palavra de Deus, e vem as autoridades, vem o inimigo e tenta te oprimir, parar você. Não anuncia isso. Isso não é aceitável. Isso não é verdade. Se vocês não parar, vocês vão ser presos, vocês vão perder a vida. E eles, com toda intrepidez, com toda convicção, com toda autoridade, eles continuam testemunhando, irmãos. E isso chama atenção. Veja, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus Cristo. A pergunta que eu faço, irmãos, por que esses homens estavam vivendo essa ordem, essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, irmãos, essa intrepidez é por causa do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, 2 Coríntios 5, 14 a 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Deus é tão grande, é maravilhoso, é imenso, e esse amor que atrai, que constrange, que nos atraiu com corda, esse amor de Deus que nos atraiu com corda de amor, a graça de Deus, que nos tirou do lamaçal do pecado, agora nos trouxe para o reino de luz, foi para que nós pudéssemos viver este Evangelho, irmãos. Uma vez sabendo disso, nós iremos testemunhar, nós iremos viver esse amor, nós queremos praticar essa obediência que o nosso Deus exige de cada um de nós. O amor de Deus nos constrange a nós vivermos esse amor. E agora aqueles homens que eram simples, tinham uma vida bem humilde, eles estavam dando continuidade à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, que era de anunciar e pregar o Evangelho, irmãos. É por isso que eles tinham essa intrepidez e essa ousadia, porque queria obedecer à palavra do nosso Deus. A partir do momento que nós não obedecermos o ide do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos pessoas irrelevantes, pessoas que não conseguem causar impacto, pessoas que não conseguem salgar o ambiente, que não conseguem ser luz no ambiente ao qual está. Mas a partir do momento que nós entendermos o amor de Deus, que Deus nos amou primeiro, para que cada um de nós pudéssemos viver esse amor de uma maneira prática, não apenas intelectual, não apenas dizer da boca para fora que ama a Deus, que segue a Deus,
mas de fato e de verdade, irmãos. Tem que ser uma evidência na nossa vida. E quando nós obedecemos, o mundo irá ficar admirado, porque eles irão perceber uma coisa, que de fato nós tivemos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. O amor de Deus nos constrange a nós vivemos esse amor, pois Ele morreu e agora, por obediência, por gratidão, eu irei viver esse Evangelho. Eu terei prazer de testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com esses homens, ao ponto de estar correndo risco de perder a sua própria vida, irmãos. Como posso ser mais semelhante a Cristo? Quando nós tivermos ousadia, quando nós obedecemos o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos alcançar iremos atrair esse olhar do mundo, e o mundo irá ficar admirado, porque de fato nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que contraste, irmãos, Pedro e João. Pedro, que outrora começou a andar de longe, começou a seguir Cristo de longe, isso nós podemos ver em Lucas 22:54, né? Teve um momento que Pedro viu que Cristo estava sendo preso, Cristo ia ser julgado, ia ser crucificado, ele começa a andar de longe. Mas agora, depois da descida do Espírito Santo, depois da convicção, depois da certeza daquele chamado, ter essa experiência do novo nascimento, ele começa a colocar em prática tudo aquele ensinamento que ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Ousadia, irmãos. Nós precisamos ter ousadia. Se não tivermos, nós iremos fracassar nessa missão. Se não tivermos essa ousadia, o mundo não vai conseguir ver algo diferente no povo de Deus. O mundo não irá ver a imagem de Cristo estampada no nosso caráter, nos nossos passos. Esse é um grande desafio, irmãos. Por isso nós precisamos obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é a intrepidez. Uma vida de obediência e uma vida de alegria. Esses homens, ao obedecer a palavra de Deus, diz o texto que Pedro se enchia do Espírito Santo e falava com autoridade. Ele testemunhava com convicção. Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, quando nós estamos deixando que o Espírito Santo domine a nossa vida, eu creio que nós iremos conseguir alcançar essa intrepidez e essa ousadia, queridos irmãos. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que, ao anunciar o Evangelho, também, ele com toda a autoridade, com ousadia, isso nós podemos ver em Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, Cristo com toda a sua autoridade, a sua ousadia, a sua intrepidez, ele, no comecinho do seu ministério, ele entra na sinagoga e ali ele pega a profecia de Isaías e ele diz que ali está se concretizando naquele dia. E veja no verso 24, e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Veja, quando Cristo ensina isso, quando Cristo testemunha isso,
Os homens ficam enfurecidos. E agora Cristo está trazendo uma mensagem tão relevante que é a respeito da eleição. Que Deus escolheu aquela viúva de Sarepta, que nos dias do profeta Eliseu tinha muitos leprosos, mas apenas Naamã foi purificado. E aí aqueles homens rangem os dentes, com ira, com raiva, querendo acabar com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, com toda autoridade, sem medo, ele continua testemunhando o Evangelho. Veja, no começo do seu ministério ele poderia usar uma palavra mais doce, uma palavra mais agradável, mas não. Ele usa com toda intrepidez, com toda ousadia, pregando e vivendo a palavra do nosso Deus. Pedro e João compreenderam isso, não só eles, mas os demais apóstolos. Eles viviam obedecendo a palavra de Deus, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. Não foi apenas para nós admirarmos o Evangelho. Não foi apenas para nós ficarmos encantados com a doutrina da graça, mas foi para nós vivermos todos os dias da nossa vida, irmãos. Caso contrário, se você não praticar isso, se você não ter essa experiência, você não vai sentir a alegria desses irmãos. Ao serem presos, eles se alegravam porque estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, algo importante. Eles estavam dispostos a entregar sua vida por obedecer o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós precisamos alcançar essa semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Será que as pessoas, ao olhar para você, têm percebido alguma coisa diferente? Você já teve essa experiência de alguém olhar para você e falar, você é diferente? O que te faz diferente? Por que você é assim? Por que você age assim? Porque lá no serviço, quando as pessoas estão naquela roda de escarnecedores, você brilha, você demonstra outro caráter de uma pessoa sábia, uma pessoa que tem temor a Deus. O testemunho correto, testemunho que causa impacto na vida das pessoas, seja dentro da sua casa, entre seus amigos, familiares, no trabalho, irmãos. Eu sempre falo que Deus, Ele nos dá a oportunidade todos os dias para que nós possamos viver este Evangelho maiúsculo, superlativo, que transforma a vida, que sacode as autoridades. Veja, eles ficam encantados, admiraram-se, irmãos, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus Cristo. Não era deles, não era algo pessoal deles, mas era algo de comunhão, de intimidade, de obedecer a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante aqueles 3 anos que Cristo esteve aqui com eles na terra, Cristo demonstrou, Cristo verbalizou, e Cristo enviou eles, saia para pregar o Evangelho. E eles tiveram essa experiência, irmãos. Porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Homens pecadores, homens simples, homens incultos. Às vezes nós temos a ideia que nós precisamos fazer um curso de teologia para ser um evangelista, para ser um pregador. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. A palavra de Deus nos ensina a ter intimidade com o nosso Deus. Ter um coração disposto a obedecer o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós lermos o capítulo 4 todo, nós iremos ver que eles estavam correndo risco de vida. Poderia ter perdido a vida, mas eles fizeram com obediência e gratidão por causa do amor de Cristo. Essa intrepidez vem de pessoas que nasceram de novo, pessoas que são governadas pelo Espírito Santo de Deus. E assim tem essa disposição, essa vontade, esse prazer de obedecer o ID
do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a mensagem, irmãos, eu queria destacar mais um ponto, que é preciso ter uma vida de amor. Para nós alcançarmos essa semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso ter uma vida de amor para com todos. O nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou esse amor. Ele se compadeceu de várias pessoas. Ele viveu esse amor. Ele foi o amor em pessoa. Ele entregou a sua vida por nós, pecadores. Ele pagou aquela dívida. Ele obedeceu ao Pai. Ele entregou sua vida voluntariamente. Então ele é a expressão exata do amor de Deus. As palavras dele demonstravam amor. As atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou amor. Ele viveu esse amor durante aquele período que esteve aqui. E ele foi lá na cruz revelar o amor de Deus. Então aqueles homens, eles tinham prazer também de imitar essa mesma atitude do nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de entregar sua vida por causa do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós seremos reconhecidos por sermos presbiterianos, por conhecer a confissão de fé de Westminster, de cor, por sermos reformados, por sermos calvinistas, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 13, verso 34 e 35, diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A marca do cristão é o amor. Se você não ama, é sinal que ainda você não conhece a Deus. Se você não demonstra esse amor, é sinal que ainda você não é uma nova criatura, que ainda você não teve a experiência da regeneração, da salvação. Então veja o que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: para vocês serem reconhecidos, vocês têm que praticar o amor. O mundo vai perceber que nós somos discípulos de Cristo se nós viver este amor, irmãos. Amor para com Deus. E uma vez que nós temos esse entendimento e pela graça de Deus nós conseguimos colocar em prática na nossa vida, ao amar a Deus, nós teremos prazer de obedecer a Deus. E ao amar a Deus, também nós iremos amar aos nossos irmãos. Nós iremos demonstrar com as nossas atitudes. A palavra de Deus diz que nós não podemos amar apenas de palavras, mas de fato, de verdade, de ações, irmãos. Novamente eu digo, Deus nos concede todos os dias as oportunidades para nós vivermos esse amor. Você tem sido uma pessoa amorosa? As pessoas te reconhecem. As pessoas conhecem Cristo através da sua vida, por você ser uma pessoa amorosa. É isso que Cristo diz para os discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Veja, Cristo está falando, eu amei vocês, vocês precisam agora amar aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Então, se os discípulos vivessem o evangelho egocêntrico, que pensava apenas neles, não demonstrasse as boas obras, as ações, compaixão, jamais eles iriam ser percebidos como discípulos de Cristo. E hoje, para nós, é a mesma mensagem. Nós somos discípulos de Cristo. Você foi chamado para andar nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de qual maneira você tem andado? As pessoas conseguem ver isso? O amor de Deus na sua vida? Nas ações? Ou ainda você vive como os gentios? Que pensa só em você? Que vive só em você? Em função de você?
O importante é que você está bem, os demais não estão nem aí. Mas a partir do momento, irmãos, que nós praticarmos isso, tendo uma vida de misericórdia, uma vida de compaixão, uma vida de hospitalidade, uma vida de ajudar aos outros, as pessoas irão perceber que, de fato, nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma marca do cristão, esse é um mandamento que Deus que deu para os discípulos e também nos dá para que nós possamos viver. Terceiro ponto que eu queria destacar, irmãos, a humildade. A humildade. Veja, a ousadia, o amor. O amor nós precisamos demonstrar, falar com gentileza, agir com gentileza. As atitudes possam ser gentil. Às vezes nós somos um pouco rude no falar, na expressão do rosto. Isso não agrada, isso não cativa, isso não abençoa. Mas o último ponto que eu quero destacar é a humildade. Essa é uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esteve com todos os tipos de pessoas, irmãos. Cristo nunca rejeitou ninguém. Ele esteve com as crianças. Ele esteve com os pecadores. Ele esteve com as prostitutas. Ele esteve com todos, né? Pessoas importantes, pessoas que tinham autoridade. Ele nunca rejeitou isso. Ele comeu com pecadores, entrou na casa de pecadores. Isso revela a humildade de Cristo. Hoje é tão difícil praticar isso. Às vezes nós queremos ser mais do que os outros. Nós não queremos nunca estar por baixo. Sempre queremos estar por cima. E muitas vezes, irmão, nós não conseguimos causar impacto por causa dessa atitude de soberba, de orgulho. E o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou a praticarmos isso, a vivermos isso. Isso teve um momento que até escandalizou. O pessoal criticou, como assim? O Senhor entrou na casa de Levi? Levi é um cobrador de imposto. Ah, você está comendo com pecadores. Esses homens não merecem isso. Mas Cristo, cheio de humildade, Ele demonstrou isso na prática. Ele apenas não verbalizou, sede humildes de espírito, mas Ele viveu isso, irmãos. E nós precisamos viver também. Foi Ele que se curvou para lavar os pés do discípulo. Algo que, na mente de Pedro, isso não faz sentido, porque isso quem tinha que fazer era um escravo. Mas Cristo, sendo humilde, Ele se curva, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. Será que nós estamos dispostos a viver essa humildade, irmãos? Lavar os pés das pessoas, se aproximar das pessoas, estar junto das pessoas, abraçar aqueles que estão na solidão, que estão enlutados, que estão passando por um momento difícil, socorrer ao necessitado. Nosso Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Deus tem nos dado inteligência, Deus tem nos dado sabedoria, Deus tem nos dado recurso. E muitas vezes nós nos retraímos, irmãos. Muitas vezes nós não conseguimos dar um passo, atravessar a rua para ajudar o nosso vizinho. Muitas vezes nossos irmãos estão chorando, angustiados, perturbados, passando por um momento difícil. E muitas vezes nós estamos satisfeitos porque está tudo bem lá em casa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se aproximou de todo esse tipo de pessoa, qualquer tipo de pessoa, irmãos. Desde as crianças até os mais idosos. As pessoas chegavam feridas, quebradas, e Ele prontamente socorria, demonstrando amor, demonstrando compaixão. Em Lucas 7 conta aquela viúva, a viúva de Naim, já não tinha esposo e o seu único filho acabara de morrer. Cristo prontamente para aquele cortejo, ressuscita aquela criança,
E novamente a mãe volta a sorrir. Amor, humildade, compaixão. Novamente eu digo, irmãos, todos os dias Deus nos concede oportunidade para que nós possamos viver uma vida de humildade. Foi para isso que Deus te chamou. Deus quer que através da sua vida o mundo saiba que você esteve com Jesus Cristo. Foi para isso que Deus chamou a igreja. Foi para isso que Deus tirou você do lamaçal do pecado. Para que você pudesse ser luz neste mundo. Para que pudesse essa treva dissipar. Foi para isso que Deus te chamou para você ser sal deste mundo. Para que você conserve esse mundo. Mas, se você viver um evangelho, o seu evangelho, o evangelho insignificante, sem contagiar, sem causar impacto, você não vai conseguir, irmãos. Não vai conseguir agradar o nosso Deus. Veja, esses homens estavam dispostos a viver esse evangelho maiúsculo, superlativo, ao ponto de entregar a sua vida. Essa é uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo. Intrepidez, ousadia, amor e humildade. Esses homens puderam viver isso. Puderam trazer isso para a sua vida. Puseram isso como alvo, como propósito. E pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eles conseguiram viver este evangelho. Por isso que as pessoas ao redor perceberam, ficaram admiradas com a maneira que eles anunciavam, a maneira que eles expressavam o evangelho. Você tem convicção disso, irmãos? Do seu chamado, do seu propósito? O que é ser discípulo de Cristo? Eu termino lendo mais um texto. Primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 4. Pedro vai exortar aqueles irmãos a viver em função do reino de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim a palavra de Deus. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Veja, antes da conversão, a nossa vida era em função dessas coisas, do nosso prazer, os nossos pecados, e nós gastávamos tempo, recursos, forças, nossos talentos, mas agora, depois de ter essa nova vida, essa experiência da regeneração, da salvação, agora Pedro exorta, esse tempo que resta, viva de acordo com a palavra de Deus, viva esse evangelho maiúsculo, superlativo, o evangelho que alcança os demais pessoas, que causa impacto na sociedade. Por quê? Vocês tinham uma vida torta, uma vida errada. Agora, viva em função do reino de Deus. Viva para Deus. Viva com excelência. Não brinque de ser cristão. Testemunhe. A fé que você professou, viva ela. Com convicção, com certeza. Para que as pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus, irmãos. Às vezes nós não conseguimos viver da mesma maneira quando nós vivíamos em função das coisas do mundo. Às vezes nós gastávamos, dinheiro, nosso tempo, investíamos força, todos os nossos esforços para que pudéssemos satisfazer a vontade da carne. Agora, uma nova vida, nós muitas vezes não queremos ter o mesmo prejuízo. Eu não diria prejuízo, não deveria
Não queremos fazer as mesmas coisas, investir nosso tempo, nosso recurso, nossos talentos, e aí queremos dar o resto para o nosso Deus. Mas veja, Pedro exorta: o tempo que vos resta, viva de acordo com a vontade de Deus, viva para Deus, e assim você vai causar impacto onde quer que você coloque os seus pés e mãos. Agora eu termino mesmo, repetindo: tenha uma vida de ousadia, tenha uma vida de amor, tenha uma vida de humildade, ao ponto de as pessoas notarem que de fato você esteve com Jesus Cristo. É preciso, irmãos, é preciso ter essa autoridade. A palavra de Deus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Para que nós possamos viver, irmãos. Para que nós possamos sair para anunciar, para testemunhar que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo. E nós precisamos transmitir essa mensagem com convicção, para que o mundo saiba que existe um Salvador. Foi isso que Pedro e João, eles puseram na sua vida, e assim conseguiram causar impacto naquele contexto, irmãos. Que Deus possa, mais uma vez, nos proporcionar, em decorrer dessa semana, momentos para que nós possamos testemunhar uma vida de ousadia, uma vida de amor e uma vida de humildade. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome. Nessa noite nós tivemos o privilégio de ouvir da Tua palavra, nós tivemos o privilégio de ouvir a Sua voz, e que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo nos ajude a nós praticarmos a Tua palavra, que em decorrer dessa semana nós possamos testemunhar, nós possamos ter essa vida de ousadia, assim como Pedro e João. Nós precisamos ter essa vida de amor uns para com os outros, ó Deus, e também, ó Deus, uma vida de humildade. Que o Senhor nos dê a sensibilidade, que o Senhor possa nos ajudar a nós vivermos uma vida de misericórdia, uma vida de compaixão. Ao nosso redor, ó Deus, está cheio de pessoas quebradas, machucadas, feridas, exaustas, ó Deus. Usa-nos para que nós possamos impactar essas vidas, para que nós possamos abençoar essas vidas, ó Deus. Eu sei que foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, para que nós pudéssemos viver esse evangelho maiúsculo, superlativo, para que nós possamos ter essa semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Usa a Tua igreja para o Teu louvor, para o crescimento do Teu reino. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo seja com o Teu povo, seja com a Tua igreja espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.